Momento Indústria do Sistema FIEP aqui na CBN está sendo mais do que uma oportunidade de conhecermos mais sobre a nossa própria indústria. Está sendo um espaço propositivo e também de reconhecimento do papel da indústria na nossa economia. A indústria é fundamental para o desenvolvimento do Paraná. Com quase 80 mil empresas espalhadas por todas as regiões, elas geram mais de 1 milhão de empregos diretos. O setor corresponde a 28,5% do PIB do estado. Um parque fabril forte, diversificado, que atualmente é o terceiro principal polo da indústria de transformação do Brasil. E todo esse segmento é representado institucionalmente pela FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que no último dia 18 de agosto comemorou 81 anos de fundação de atividade. E ao longo dessas mais de 8 décadas, a FIEP tem contribuído de maneira decisiva, inclusive, para o desenvolvimento do setor em uma atuação que se reflete em benefícios para toda a sociedade. Atualmente, a federação coloca entre as prioridades a construção de uma política industrial que transforme o Paraná no melhor lugar para a indústria no Brasil. E para falar da federação, desse panorama atual, das perspectivas e, lógico, dessa celebração de 81 anos, o Momento Indústria recebe neste episódio o presidente do Sistema FIEP, Edson Vasconcelos, que está comigo aqui no estúdio da CBN. Mais uma vez, muito obrigada por atender a CBN e estar conosco aqui no nosso estúdio, presidente. Obrigado pelo convite, Joyce. É um prazer estar com vocês aqui. Presidente, 81 anos é uma marca também importante. Não é fácil encontrar por aí uma marca dessa com 81 anos. Como hoje o senhor define o papel da entidade para o desenvolvimento da indústria no Paraná? Primeiro que é uma responsabilidade e um orgulho representar essa entidade com 81 anos, como você mesmo coloca uma posição de destaque ao longo do tempo na transformação do Paraná, acompanhou a história de transformação do Paraná, principalmente quando nós falamos nessa era moderna mundial, voltada a uma indústria que ocupou o interior e que ocupa o mundo, uma exportação. Tivemos vários ciclos aí de uma indústria dentro do Brasil, inclusive no Paraná, que sai de uma indústria extrativa primária e começamos a colocar valor agregado, inclusive nos nossos insumos, inclusive naquilo que somos vocacionados, que é o agro. Então, a indústria do agro se transformou, na verdade, na grande fortaleza do estado do Paraná. Hoje nós temos na agroindústria aproximadamente 40% do nosso portfólio industrial. É um portfólio diversificado, forte, importante. E como você mesmo colocou, Joyce, hoje o Paraná ocupa a terceira posição em indústria de transformação no Brasil. É aquela que traz mais valor agregado ao valor de produção. E somos a quarta indústria quando nós colocamos o conjunto todo industrial e aí perdemos a terceira colocação para o Rio de Janeiro, que tem a indústria extrativa vinculada ao petróleo, a bacia de Campos muito forte. Mas é um orgulho e uma responsabilidade. Então nós acreditamos que ainda temos muito a contribuir com o Estado e com o país, mas também temos uma responsabilidade imensa em manter essa marca brilhando como ela vem brilhando. E é uma evolução que a gente percebe que o Paraná saiu de uma indústria mais rudimentar para esse terceiro polo da indústria de transformação. E chegamos nesse patamar, presidente. Como o senhor avalia o atual estágio do setor aqui no estado e também perante o país com esses números tão positivos? Eu sempre gosto de olhar, e a gente faz isso com uma certa frequência na nossa diretoria, olhar os nossos concorrentes diretos. Então, há pouco tempo atrás, nós disputávamos com o Rio Grande do Sul essa quarta colocação. Parece-me que nós já conseguimos descolar um pouquinho do Rio Grande do Sul. A indústria catarinense ela é muito forte. Quando nós colocamos ela per capita pela população, ela é muito forte. E nós temos sempre que entender que o potencial de desenvolvimento industrial, ele também tem uma certa vinculação com a sua população total. Então, o estado de São Paulo, que é o primeiro colocado nessa corrida, vamos colocar assim, tem 40 milhões de habitantes. O Minas Gerais, que é o segundo colocado, tem 22 milhões de habitantes. Sim. Nós temos metade de Minas Gerais, nós temos 11 milhões de habitantes. Então, a nossa somatória de ativos tecnológicos, produtivos e da nossa mão de obra é que nos dá essa colocação. Significa que a nossa indústria ela tem mais valor agregado por população do que Minas Gerais. Isso é um bom sinal.
E mais do que um bom sinal, quando nós fazemos a comparação direta, olhando uma fotografia atual e um pouco do passado, nós também percebemos que o futuro talvez seja muito mais carinhoso com o Paraná. O Paraná tem uma localização dentro do país, as fronteiras que nós temos, o acesso ao mar. Minas Gerais não tem acesso a portos, tem que passar pelo Espírito Santo. Parece-me que isso traz também uma tendência que o Paraná possa almejar ser o segundo colocado em indústria de transformação. Isso é muito importante, inclusive, para a gente calibrar as nossas metas, calibrar os nossos desafios, e parece-me que cada vez mais o Estado do Paraná percebe o potencial e consegue perceber também que pode ocupar esse segundo lugar. Presidente, a gente na atual gestão percebe uma movimentação em todo o Paraná por meio dos fóruns regionais, essa aproximação com as indústrias, até mesmo para entender melhor as necessidades, as demandas. Quais têm sido, então, essas principais demandas dos empresários nas diferentes regiões? Como está sendo recebê-las, inclusive? Fazer diagnóstico, tirar uma fotografia, e inclusive ter uma certa percepção qualitativa chegando à ponta é importante demais. Então, uma coisa é nós percebermos tendências mundiais e tendências que podem vir para o Paraná, mas sentado de um ponto de vista que não está sendo aquele quem está sofrendo na ponta, lá no município. Acho que esse ponto é o principal. Mais do que isso, é perceber também na visão do industrial, que já está hoje no Paraná, quais são as prioridades dele. Uhum. Então, não adianta o governo federal colocar as nossas prioridades é a transformação da matriz energética renovável. Muitas vezes a vida real desse industrial não coloca isso como prioridade, mas a federação tem que ter um compromisso com agendas sustentáveis e agendas que tragam valor à nossa produção. Porém, esse industrial está tendo dificuldades diárias, atuais, com a matriz energética, com a infraestrutura, com a falta de mão de obra, com a empregabilidade. O país tem uma diferença muito grande entre a taxa de ocupação de vários estados. Então, o Paraná é um dos que menos tem taxa de desemprego. Até é um ponto de reflexão que muitas vezes esses programas de assistência social, de assistencialismo, não deveriam ser engessados para o Brasil todo, deveriam ter condicionantes vinculados a cada estado. Não pode ter a mesma força de atuação que tem um estado que está com quase pleno emprego, com outras regiões que têm muito mais dificuldade. Mas estar mais próximo, perceber as prioridades deles e também conseguir dar respostas, eu sempre brinco com o meu pessoal técnico. Nós vamos lá, vamos escutar. Se a gente não conseguir ajudar a resolver, não adianta vir o ano que vem. Então, nós precisamos fazer uma certa entrega para conseguir, de fato, mostrar que nós estamos engajados e entendendo o que está acontecendo. Mais do que levar resultado, nós também queremos levar uma palavra, levar o nosso propósito, que é não só para os industriais, mas também para eles, mas para as autoridades, para as lideranças, para os secretários de indústria de cada município, para os prefeitos, que a missão da FIEP é sempre mostrar a importância da indústria na economia. Então, ela é fundamental. Ao longo do tempo, isso se perdeu. Então, quando alguma fase que talvez se coloque que a indústria, aconteceu isso no passado, que a indústria é poluente, que a indústria não é amiga, que a indústria não é bem-vinda, se criou, inclusive, movimentos para dizer que a grande indústria é a indústria sem chaminé. Nós não concorremos entre si. Na verdade, o tripé da economia, comércio, serviço e indústria, eles se complementam. Mas quando você entende de economia do país, de um território, a exportação é feita, na sua maioria, de produtos industrializados. É difícil você exportar serviço. E balança comercial, reservas que um país tem, é devido ao seu superávit primário, ao seu superávit de exportação. Então, é importante perceber que a indústria é quem traz recursos de fora, oxigena o comércio e serviço. Muitas vezes uma indústria instalada no município não está preocupada em vender para aquele município, está vendendo para o mundo, mas está repatriando recursos do mundo para oxigenar aquela economia. A linha temporal das nações que sofreram, ou melhor, que tiveram a industrialização, a intervenção na industrialização, ela tem uma ligação muito fina com a distribuição per capita do PIB. A renda per capita, ela tem uma ligação muito forte com a industrialização do país.
Tanto que quando a industrialização se torna tão forte num território, ela inverte a chave e a própria população vira um grande mercado consumidor e muitas vezes importador de outros sim. locais. Então, parte do nosso trabalho também é levar uma palavra, uma orientação de como é importante a indústria e também mostrar que política industrial tem o seu capítulo do município, tem o seu capítulo do Estado, tem o seu capítulo na União. Política industrial é a percepção do ambiente necessário para você ter uma indústria com domicílio naquele território. É parte também da nossa palavra, da nossa orientação para conseguir melhorar a percepção sobre a indústria. E o senhor falou de política industrial, essa é uma forma também que a FIEP vem defendendo, até mesmo para superar esses desafios dessa construção de uma política industrial que aprimore o ambiente de negócios aqui no Paraná. Em que exatamente consiste essa política? Quais elementos, aliás, que a FIEP entende que são essenciais para que uma política como essa seja efetiva, seja na prática efetiva mesmo? Quando nós falamos ambiente de negócio, talvez precise uma tradução um pouco mais refinada. Não é ambiente para negócios. Tá. É ambiente para a instalação e operação daquele negócio. Então, por que uma indústria deixaria de vir ao Paraná e escolheria Santa Catarina ou São Paulo? São fatores de ambiente. Ou é a infraestrutura, ou proximidade ao mercado consumidor, ou a qualidade da energia, ou a disponibilidade de mão de obra, ou a burocracia, ou a vigilância, ou o licenciamento ambiental. São condicionantes de ambiente que falam o seguinte: eu não tenho como montar uma fábrica neste território porque ele tem muito peso do Estado, ele está com muita carga tributária, ele está com uma deficiência de infraestrutura muito pesada, ele não tem disponibilidade de mão de obra. Então, é um conjunto de fatores que o investidor da operação industrial fala: é preferível estar em Santa Catarina, é preferível estar em São Paulo, é preferível estar no Rio de Janeiro. Então, essas condicionantes que a gente tem que trabalhar quando nós falamos de política industrial. Abertura de mercados, que também a federação faz, e agora mais do que nunca, entendendo que depois da reforma tributária, nós perdendo aquela bola de ferro que tinha no pé do industrial, que é a cumulatividade tributária, nós podemos perceber a competitividade para vender lá fora. E isso é interessante, inclusive, quando nós falamos de abertura de acordos bilaterais ou acordos entre blocos Mercosul e Comunidade Europeia, que quem quer vender lá também tem que abrir para quem quer vender aqui. E quando você abre para alguém vender aqui, nós temos todos os encargos e tributos e todas as dificuldades do custo do Brasil. Aquela pessoa que produz lá fora, como é exportadora, ela está isenta desses problemas. Então, as tarifas de entrada, muitas vezes, são atos regulatórios para você perceber a existência ou não de um setor. As teses de livre mercado, aquilo que se construiu ao decorrer da idade moderna industrial, os acordos, a OMC, todos os órgãos multilaterais foram construídos para facilitar essa venda para outros países. Para o Paraná, exportar é fundamental, inclusive, para perceber o seu potencial industrial. Porque muitas vezes você produz aqui, mas como nós estamos num país continental, Joyce, a gente não consegue levar até a outra ponta. Sim, sim. Esse é um desafio por si só, desafio. né? Muitas vezes a gente consegue levar ao porto e vender o mundo, mas não conseguimos levar ao Nordeste. E também traz para a gente, nesse momento, o comparativo do nosso custo Brasil. Quando nós estamos concorrendo com um país emergente que tem sua carga tributária total de 20%, e nós estamos com 34%, começa a complicar. Quando eles têm uma legislação trabalhista adequada, moderna, flexível, e nós talvez não tão flexível, não tão adequada a nível mundial, você começa também a ter dificuldade. Ao longo do tempo, o passivo trabalhista virou um grande problema. É claro que nós tivemos uma reforma em 2017, já melhorou a capacidade de competição mundial. Também nós temos que desmistificar a tese do nós contra eles, que está muito em voga aí, e as questões trabalhistas provavelmente serão retomadas. Nós estamos no mesmo barco, Joyce. Então, as teses de assistencialismo ou de desequilíbrio em alguns passivos trabalhistas, eles não são solidários à população, não é que eles estão protegendo,
Eles estão prejudicando toda a sociedade. Primeiro, quando você tem um pico exagerado de passivo que não condiz com a realidade, provavelmente esse pico vai para o preço. Então, tudo é agregado ao preço. Exato. E quem paga é o consumidor. Do outro lado, nós precisamos cada vez mais ter um compromisso com produtividade. A palavra-chave no mundo é produtividade. O que é produtividade de uma forma simplória? É você, com a mesma capacidade humana, produzir mais. Mas não é essa pessoa trabalhando mais horas. É talvez ela trabalhando uma tecnologia melhor, Sim. atualizada, que traga mais produtividade. E quando uma pessoa com um capital tecnológico consegue produzir em escala e mais, Joyce, provavelmente esse produto terá o benefício da produção em escala. Significa que vai para a gôndola não um aumento de preço, mas provavelmente um benefício de competição. E aí nós podemos crescer sem gerar inflação na gôndola. O que o Brasil vive hoje é a existência de um parque tecnológico de produção industrial defasado, Tá. que daí nós temos um comparativo de produtividade com países como os Estados Unidos que produzem 4 vezes mais. As pessoas vão falar o seguinte, mas lá eles estão trabalhando 4 vezes mais. Não, eles às vezes estão trabalhando até menos, mas numa máquina que produz 4 vezes mais. O Brasil hoje ele está com uma trava de crescimento. Como nós estamos quase no pleno emprego e nós não estamos conseguindo atualizar o nosso parque tecnológico, se cria uma corrida pela mão de obra que gera uma pressão salarial que não traduz isso em aumento de volume de produção ou produção em escala. Isso gera um aumento do produto final, do preço do produto final. Na gôndola, você faz a reflexão dessa pressão salarial. Você leva um processo inflacionário. E isso significa que ele ganhou um bônus de sair de uma empresa para outra, porque está ganhando um pouco mais, mas isso vai ir para o consumo. Ele vai perder todo o poder de compra dele porque gerou um processo inflacionário. Então, são situações muito claras, mas que no Brasil parece que são muito difíceis de serem repactuadas. Exemplo que nós temos hoje, Joyce, é a possibilidade de ter o acordo do Mercosul com a Comunidade Europeia assinado. Alguns vão falar o seguinte, novos mercados, abertura de mercado, isso faz bem, melhora a competitividade. Está completamente correto. Mas veja só, acordo de blocos multilaterais, bilaterais, eles trazem um compromisso. É a maioria do outro lado, em detrimento da minoria, tentando buscar novos mercados aqui. E aqui não é diferente. É a maioria de certos produtos industrializados, em detrimento da minoria, buscando mercado lá. Na Europa, vocês vão perceber que quem reclama de um possível acordo são os agricultores, porque eles falam assim, o agricultor brasileiro é muito competitivo. Né? Sim. Então, vejamos, nós vamos buscar mercado para o agro, porém lá, o que mais vai entrar aqui é produto da indústria química e automotiva. E aí, para você não quebrar os mercados, você cria desagravos tributários ao longo do tempo, ou cotas. Nesse acordo, nesse pré-acordo que já foi avaliado pelo Mercosul e aprovado, agora falta aprovar lá na Comunidade Europeia, eles já tendenciam a colocar cotas nos produtos industrializados do agro para não quebrar o agro de lá. E, da mesma forma, eles colocam desagravo tributário de 15 anos nos produtos de alto valor agregado industrializados que vão vir para cá. Tem uma reflexão que nós temos que fazer, nós precisamos de novos mercados para o agro ou nós já estamos, talvez, configurados como parte de uma cadeia da segurança alimentar e todo mundo vai precisar comprar comida? É uma discussão a ser feita. Provavelmente a nossa indústria automotiva e química vai ter um golpe muito grande. E eles, para poder competir lá fora, eles vão falar para o nosso governo, são 15 anos que eles vão começar com uma tarifa de bloqueio e depois vão diminuir. Em 15 anos zera. Ou o Brasil cria um protocolo de melhorar a sua competitividade, o seu custo Brasil em 15 anos, ou a indústria química ou a indústria automotiva vai fechar no Brasil. O que nós sentimos é que, Joyce, no Brasil não há nenhum tipo de movimentação de um acordo com reformas estruturantes que ao longo do tempo a gente perceba... Que vai garantir exatamente isso. Evolução na carga tributária, no custo da energia,
na competitividade baseada no nosso parque tecnológico. Então, isso nos dá um pouco de precaução. O mundo vive uma turbulência quando nós falamos de tarifas que estão totalmente vinculadas ao processo industrial. O que o governo norte-americano está fazendo é: eu quero defender a minha indústria. E aquela que saiu daqui, eu quero que volte para cá. Sim. Então, a importância da indústria no mundo ela é muito importante. No Brasil, nós percebemos que ela vem sendo debatida, tem a nova Indústria Brasil, porém, ela não está sendo debatida de uma forma eficaz, buscando exatamente os eixos da nossa competitividade, e ela acaba dando uma desvirtuada. São 6 grandes eixos que acabam falando muito de agricultura familiar, de compras governamentais, da nossa compra do Exército, da indústria de fármacos, é muito específico, né? Uhum. Indústria de semicondutores. A história mostra que o território tem que ter ambiente para a indústria de semicondutores vir. Tem que ter ambiente para a indústria do fármaco vir. E ambiente de um lado, nós percebemos a competitividade mundial, e eu sempre tenho que citar a carga tributária, porque hoje é o primeiro item a ser avaliado. E no Brasil, ao contrário, nós estamos crescendo a carga tributária cada vez mais e estamos desvirtuando o tema da política industrial para outros eixos que não fazem sentido. Até porque, se você perceber alguns eixos, eles confundem todo mundo da possibilidade do governo federal produzir algo ou ocupar a frente das decisões de produção de algo. O governo não produz nada. O governo, na verdade, ele pega um naco de quem produz. Quem produz são os CNPJs e CPFs de um território. E nos Estados Unidos, parece que isso é muito mais maduro, nós fizemos um acordo com o MIT, Joyce, principalmente no âmbito de inteligência artificial. O tema é todo ele explorado em cima de produtividade. Dentro de umas aulas, de uma das aulas que nós tivemos lá, veio uma professora que fez parte do projeto do plano de política industrial do último governo dos Estados Unidos. O projeto lá é o seguinte: se você aumentar a sua produção, contratar mais pessoas, nós vamos tirar uma parte da tua tributação. Você vai ter tanto de desconto na tua tributação. Se você distribuir pelo aumento da tua produtividade, distribuir para o teu colaborador mais do que a curva normal, você também ganha desconto tributário. Então, os Estados Unidos demonstra que ele acredita muito nas empresas, nos CNPJs, nas pessoas. Ele quer aumentar a renda média e quer aumentar o poder de produção dos CNPJs. Esse projeto que o Donald Trump levou ao Congresso, que é o projeto de desenvolvimento econômico tributário deles, é um projeto totalmente diferente do Brasil, com uma similaridade. Aqui nós temos expansão fiscal, endividamento da máquina pública, lá também. Então, a proposta dele é expansão fiscal e aumento da máquina pública, porém buscando investir nas empresas, nos CNPJs. Lá eles vão reduzir tributos, potencializar as empresas para retomarem a produção dentro do território norte-americano, para poder cada vez mais entender que a economia norte-americana é o seu parque fabril. E isso no Brasil nós temos um pouco de dificuldade. Então isso nos preocupa um pouquinho quando nós falamos de políticas industriais no Brasil. E dentro desse contexto, presidente Edson Vasconcelos, o senhor falou muito sobre este ambiente para não só atrair negócios, mas poder esse negócio prosperar aqui, sobre a indústria e a posição. A atuação da entidade vem nesse caminho de transformar o Paraná no melhor lugar da indústria, para a indústria do Brasil. O senhor acha que existe hoje essa condição para alcançar essa posição? É um trabalho voltado ao ambiente, né, o ambiente necessário para a indústria se instalar aqui. Nós nos preocupamos muito com a carga tributária. A carga tributária agora, pós-reforma, ela vira commodity, todo mundo está no mesmo patamar. Sim. Porém, quando a carga tributária deixar de ser algo como diferencial competitivo, que aqui nos preocupa muito essa tese, acredito que haverá uma reformulação da questão tributária. O segundo item que vira o primeiro item é a infraestrutura. Então, que sempre foi um ponto complicado.
sempre foi um ponto complicado e é claro que comparativamente pode ser que o Paraná já esteja na frente de alguns estados, mas não quer dizer que seja a necessidade da indústria paranaense. As características da indústria paranaense são totalmente diferentes da indústria catarinense, um exemplo. A indústria catarinense ela ocupa muito mais uma faixa litorânea. Sim. A necessidade de infraestrutura ferroviária deles lá é totalmente diferente da nossa. A nossa posição como indústria vocacionada, ela ocupa muito o interior. E nós temos uma matriz de proporcionalidade da agroindústria totalmente diferente de Santa Catarina. Eles, por incrível que pareça, eles têm muito mais valor agregado em valor de transformação metal mecânico, tecnologia. Eles estão diversificados com valor agregado em alguns produtos que nós temos um pouco mais de dificuldade. Porém, nas crises, quando se vê em crises, como a gente está vendo agora, os setores mais impactados são esses de alto valor agregado. E o Paraná tem um anel de defesa que é a cadeia da alimentação mundial, da segurança alimentar. Então, pode vir crise, pode não vir crise, as pessoas vão continuar comendo. Exato. Porém, tem uma característica, o valor por peso do produto é muito pequeno comparado aos outros. Então, se você colocar uma carreta de metal mecânico como valor por peso, você vai descobrir que vale, às vezes, 30 vezes mais do que um caminhão de alimento. Então, o pedágio, a rodovia, a ferrovia, ela impacta muito o nosso produto. Ela, inclusive, pode tirar o nosso produto de competitividade ou de atender alguns mercados. Isso já aconteceu de forma muito prática. Uma empresa de Toledo, que abriu possibilidades de negócio na África do Sul, quando começou a modelar a venda do produto, descobriu que o rodoviário, 1.000 quilômetros rodoviários no Brasil, é aproximadamente $60 por tonelada. Tá. Paranaguá-Xangai, que são 22 mil milhas náuticas, é $36 a tonelada para você fazer quase a volta ao mundo. Então, o rodoviário é muito impactante quando nós falamos de alguns produtos vinculados à nossa vocação. Então, as características que o Paraná tem, elas são distintas a nível do Brasil. Comparativamente, talvez estejamos melhores. Não conseguimos atender o continente, o Brasil em si, porque é um continente. Se você colocar um caminhão de alimentos e quiser atravessar o Brasil, você vai descobrir que o valor do frete ficou mais caro que a carga chegando na Bahia. Sim, sim. Então, algumas condicionantes que o Paraná precisa se atentar para melhorar sua capacidade de exportação e entender as suas vocações. O Brasil ocupa a 24ª posição na exportação global. Nós somos a décima economia. Então, toda a importação mundial é na ordem de 24 trilhões de dólares. Nossa proporção é muito pequenininha. Comparativamente àqueles que estão na nossa frente, nós temos um aculturamento do empresário buscar a exportação, buscar novos mercados de valor agregado. Por isso que talvez as tarifas dos Estados Unidos agora sejam muito ruins por um lado, mas muito importante por outro. Nós temos que entender o potencial que nós temos de exportação, temos que atender o mercado interno, temos que atender o nosso continente, dependendo do produto, claro, mas nós não podemos perder o interesse pelo mundo. Presidente Edson Vasconcelos, falamos aqui de vários desafios, é verdade, mas a gente sempre precisa celebrar as conquistas e uma delas foi essa marca de 81 anos da FIEP, celebrada agora em agosto. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do evento, porque teve um grande evento aqui em Curitiba, inclusive a federação recebeu o ex-ministro da Economia, da Fazenda, Paulo Guedes. Como é que foi esse evento e o que pode, inclusive, esse debate, né, levar para o futuro da federação e também da indústria como um todo? A importância do ministro vir, até porque a federação vem numa busca por grandes economistas. Nós tivemos já um curso de extensão sobre políticas industriais, subsidiado pelo olhar de vários economistas que têm visão micro, municipais, estaduais e mundiais, nacionais, mundiais. É um economista com uma característica muito marcante. Ele é liberal, neoliberal, vem da Escola de Chicago, ele tem uma característica
provada agora, numa pior fase que nós tivemos, que foi na época da Da pandemia. pandemia, exato. Ele comunga muito com a percepção que nós temos de economia de um território, que a economia são as empresas, são as pessoas, a renda média tem que aumentar, as empresas têm que ter poder de fogo. Isso traz uma sensação muito agradável para quem estava na plateia. Então, a gente que conseguia perceber o retorno do público. Essa receptividade. A receptividade é muito importante. Então, ele, como um economista, já é algo diferenciado. Até alguns citam que ele seja o maior economista da era moderna do Brasil. E, do outro lado, ele é um homem com uma performance de palco muito bacana, né, muito dinâmico. E o conjunto, eu acho, do aniversário foi fantástico. A entrega foi bacana, foi perfeita. Nós também fizemos homenagens a ele e ao deputado Pedro Lupion, que hoje é presidente da Frente Parlamentar do Agro, que tem total sinergia com a indústria do Paraná. A importância dessas duas figuras para nós, eles são referências, são importantes para a nossa percepção de uma política de desenvolvimento econômico e social. Essa guerra de narrativas que a gente vive é difícil, porque você vai perdendo, inclusive, referências. Então, reconfigurar as nossas referências são importantes. Eu acho que tem uma ponderação importante que parece-me que, ao longo do tempo, as pessoas vão condicionando que a humanidade ela é solidária só se for de uma vertente, e não é. Nós, brasileiros, nós somos solidários, nós temos que, volta e meia, puxar isso com os empresários para mostrar que o brasileiro é solidário, não é um partido político que é solidário. E nós precisamos aumentar o nosso nível de solidariedade e mostrar que também podemos transformar, que as ferramentas de desenvolvimento social, inclusive, são principalmente as empresas que geram essa distribuição de renda. Precisamos cuidar dos mais necessitados, precisamos dar a mão para aqueles que mais precisam, precisamos de programas de assistência para aqueles que precisam, mas precisamos também calibrar a cultura, calibrar esse potencial de responsabilidade e de consciência plena do empresário e da própria população, para nós também não entrarmos em narrativas aí frágeis e que vai colocar o país numa situação não adequada. Presidente, eu gostaria das suas considerações finais e já o meu agradecimento por mais uma vez ter estado conosco e agora dentro do Momento Indústria do Sistema FIEP aqui na CBN. Joyce, eu que agradeço aqui, quero deixar um abraço para todos os industriais do Paraná, os nossos sindicatos patronais, a todos aqueles que foram no nosso evento, no nosso aniversário. A federação tem um compromisso com a indústria paranaense, ela tem uma linha de posicionamento institucional, de presença com o Estado, de ser proativo, de buscar, talvez, debater os temas mais difíceis, mas vai cumprir o seu papel. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. O presidente Edson Vasconcelos foi o nosso convidado aqui no Momento Indústria. Falamos deste panorama do setor, falamos dos 81 anos da FIEP e você tem esse compromisso de, aqui na CBN, ouvir mais sobre economia, sobre a sociedade paranaense e sobre, lógico, o setor produtivo aqui do estado por meio da indústria. E eu espero você no próximo episódio. Até lá!